Deus seja louvado. Amém. Vamos ler a palavra que Deus nos trouxe do Evangelho de Lucas, 24, iniciando no verso 36. Lemos com a ajuda de Deus. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que cena maravilhosa! Era o final, e foi a própria ressurreição. Logo que tinha ocorrido isso, porque no momento, irmãos, no momento da instrução, das falas, às vezes escapa alguma coisa e depois da manhã, quando ocorre, a gente esqueceu ou não guardou, e disto resulta dúvida. Eles tinham ouvido tudo isso. Aqui o Senhor deixa muito claro. Eu falei com vocês que ia acontecer tudo isso. Vocês sabiam, mas esse foi um fato assim tão forte, tão vivo e único, e chegou uma hora que é verdade ou não é verdade? Tem coisas simples que por si só elas se explicam, é ou não é, mas tem coisa, ela é tão profunda, ela é tão grande, ela é tão envolvente, que põe o homem para pensar, é ou não é?
e é o começo da palavra. Não é que o irmão não crê, mas Deus há de fazer para a glória dele, para o louvor dele, coisas na vida daqueles que o buscam e o amam e procuram viver em santidade, que o irmão mesmo, a irmã mesma vai dizer, é ou não é? É sonho ou é verdade? Glória a Deus. Então, ele apareceu aqui aos discípulos depois da ressurreição, foi lá, eles não creram, se apresenta no meio deles e disse, paz seja convosco, que eles estavam sem paz até porque foi muito traumático o que ocorreu, foi uma cena muito forte o que fizeram com Cristo, foi muito forte. E ainda hoje, veja o que ocorre, quando vai no batismo, ele chama e a gente vê se quer. Ele não obriga. Ele dá a impressão que a gente favorece ele quando ele chama e quando a gente vem. A gente esquece que favorecido somos nós. Não tem quem pensa que congregando é Deus que fica maior. Parece que ele cresce. Não. Ele já é o que é. Nós é que ainda estamos um tanto aquém de uma medida que a gente não sabe nem qual é. Por isso que a gente congrega. E aqui, no final está escrito, depois que eles caíram na conclusão, os olhos abriram, eles estavam sempre no templo, não de vez em quando. Não é quando aperta, não é quando dói, não é quando o desemprego, não é quando acaba o dinheiro, não é quando a aflição vem. Estavam sempre no templo, fazendo o quê? O que o não fez hoje ainda. Você não louvou o Senhor. Sempre no templo, louvando, cantando, tocando, em comunhão, ou no silêncio, ou de vez em quando, até quando a gente encerra um verso, ou encerra o hino, glória. Nem isso você fez. Aqui é o lugar de louvor. Aqui é o lugar que a vida de Cristo, ela tem que ser manifesta dentro de nós. Tá bom, irmão? Lá fora você fala bastante, você se comunica. No grupinho de 3 é só você que fala. Pode ser 5, é só você que fala. Você que sabe, você acha que sabe. Mas e o culto onde tem o louvor? Esse entra quieto e sai calado. Você não consegue, diante de tudo isso, desse quadro que chamou a atenção do mundo e chama até hoje, e sabe como vai chamar mais ainda quando vier lá do alto, aquele que um dia passou por aqui. Deus queira e assim seja, que nenhum daqueles que estão aqui deixa de subir naquele grande dia. Dá para louvar o Senhor agora? Dá para dar glória ao seu nome? Aleluia! Dá para abrir esse pulmão e usar as tuas cordas vocais e esse que a gente chama de coração, esse sentimento, e não se emociona por nada? Bem, então aqui ele se apresenta entre eles e fala, paz seja convosco. Tranquiliza. Quando ele fala paz seja convosco, ele está dizendo, o pior já foi, eu já morri, eu já voltei. Eu não te deixo, não deixo vocês. Dá glória ao Senhor aqui.
leva para a tua casa, para o teu domicílio, esta mensagem: paz seja contigo. Paz seja na tua casa, paz seja no teu coração, paz na obra, aonde te preocupa muito, paz seja convosco. Alguma coisa está te tirando a paz, e o que não falta são coisas para tirar a paz. Mas até para comer a palavra, senão o que vai acontecer? Termina o culto, a palavra gloriosa, irmão, o que eu faço da minha vida? E a palavra ficou de lado. Mas come ela, porque ela é viva. Nós aconselhamos como homem, mas a palavra vem de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas eles, mesmo com esta saudação, espantados, é o quadro, atemorizados, reflexo, estavam pensando que via algum espírito, não é? Espírito ali encarnado em alguma coisa, com medo. Passaram tanto problema que tem hora que a pessoa vê o que é e pensa que não é. E até dá valor para aquilo que não é e deixa o que é de lado. Tem um outro lugar, os discípulos já no meio do barco, lá longe, Jesus vem depois andando sobre as águas, era o Cristo. Eles acharam que era fantasma. Tem hora que inverte, tem hora que ele aparece e a gente assusta. Mas para ficar dentro do fundamento da palavra, como ele apareceu para apaziguar as coisas e tirar as dúvidas, ele está aqui de novo para dar paz para todos nós que estamos aqui comunicados. Bendito seja o Senhor. Por que sobe esses pensamentos nos vossos corações? Vocês estão achando o quê? Que não é verdade? Bem, então vou mostrar minhas mãos, que é o lugar dos cravos, onde foi furado, pregado, estava lá as marcas dos cravos, a cicatriz profunda. Eu mostro para vocês, não parece que agora a gente vê ele com as mãos assim, olha aqui, você está vendo? Você quer, até para o Tomé, se você quiser pôr o dedo aqui, veja, não é? Olha aqui minhas mãos, quer ver o pé também? Está aqui meus pés, olha aqui. Sou eu mesmo. Para acontecer coisas tão ricas e a irmandade toda, nós devemos buscar de Deus a santificação. Irmãos, quanto mais nós nos aproximar de Deus, no nosso viver, no nosso dia a dia, que tem muita coisa nos minando, nos impedindo de chegar a níveis maiores, mais profundos. O irmão já viu que você só sonha com um pesadelo? Caindo do carro, subindo na árvore, morrendo afogado? Mas se buscar cada um na sua casa, a sua vida, vê o que pensa, não fala mal de ninguém, que isso afasta o Senhor, não julgar, vê o que assiste, vê o que acessa, o seu dia a dia, tudo aquilo que a consciência cristã indica que não faz bem. Nós vamos ter cultos melhores. De vez em quando, no meio do hino, a glória de Deus desce. O músico tem que parar de tocar para falar línguas. Aleluia! Aleluia! Mas como eles estavam perplexos e duvidosos, o Senhor não deixou eles desse jeito. Porque que sou eu mesmo. Então eu vou mais além. Vocês estão vendo, não acreditam? Então apalpa e vede, põe o dedo.
E tem gente que congrega, tem maravilhas que contam, e ele fica, não acredito, não é possível. Ó, você vai ter que pôr o dedo, você vai ter que apontar alguma coisa que Deus vai fazer diante dos teus olhos. Glória ao Senhor. Tome a palpa e vede, mostrou-lhe as mãos, os pés, nem com isso eles creram. Mas por quê? Por causa da alegria. A alegria era tanto que eles tinham receio, de repente fica alegre, não é? E pronto, né? Mas estando maravilhados, disse-lhes, ele foi aos poucos, para poder tirar dúvida de tudo. Vocês têm alguma coisa para comer? Espírito não come. Espírito não come. Eu quero mostrar para vocês que sou eu mesmo. É eu mesmo. Vocês têm aí alguma coisa? Eu não trouxe nada. Aí vocês têm? E o Senhor pergunta aqui agora para toda essa igreja: o que você tem? Não é para ele comer, para ele ser glorificado ainda hoje dentro desta casa de oração. O Senhor te pergunta: o que é que você tem para mim? O que é que você trouxe aqui dentro? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua intenção? Eu nem vou levar dinheiro que vai falar de coleta. Deus não usa dinheiro. O que é que você trouxe aí de dentro do teu ser? Que trouxe um coração cheio de ilusão, de vaidade. Eu gosto, eu amo, eu sei que é graça, mas lá fora é bom. Eu vou, quando acabar a vida, eu já tiver vivido, não tiver mais força, então eu venho. Engano seu, daqui você não sai. Deus mandou anjos cercar Balaão. Hoje Deus entra na tua vida. Você não vai mais onde quer, e nem onde gosta. Agora, se não tiver culto na comum no dia, você vem na comum e vai na outra, e vai aqui e vai lá. E quando a tua mulher te procurar, você vai estar chorando de raiva? Não, chorando no quarto, orando, dando glória ao nome do Senhor. Então eles disseram para eles: vocês têm alguma coisa que comer? Irmãos, culto é para isso. Deus se faz obra, maravilha. Você não traz nada? Hoje não teve testemunho. Quanta coisa Deus te deu, e você não traz nada? Aqui falou de peixe e mel. Você tem mel aí? Tem um peixinho para trazer aqui? Ou veio aqui para pôr defeito? Você vai achar defeito no homem, em Deus não, em Cristo não. Até porque você tem falado muito mal, quietinho, seu telefone toca, suas mensagens não param. E você nem pensa, nem sonha que Deus está te acompanhando o dia inteirinho. Então eles disseram, eles apresentaram então parte, não era tudo, mas parte de um peixe assado e um favo de mel. Irmão, é triste. Tem lugar que você vai numa igreja, mas você está sozinho. É uma aleluia, está num canto, outro lá no outro, não tem um mel, não tem um peixinho. Ora, sempre os mesmos, porque quem tem o peixe e o mel não traz. Olha que gostoso hoje, uma oração diferente. É mel, é peixinho. Glória ao nome do Senhor.
Irmão, já vai acabar o culto, a palavra. Você está assim. Mas como é que fala a glória? É só falar glória. Como é que fala aleluia? É só falar aleluia. É só falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Então, deram para ele tomou, comeu diante deles. E terminando de comer, disse-lhes: são estas as palavras que eu disse para vocês quando a gente andava junto, estava convosco. Vocês esqueceram, eu falei para vocês tudo isso, a gente andava. Vocês não lembram a Bíblia resumida, não lembra lá na beira do mar, ou depois do mar, ou do lado do lago, ou dentro do barco, quando a gente ia viajando, vocês esqueceram? Vocês esqueceram que de vez em quando eu chamava 2, 3 para uma conversinha e a gente ia explicando? Vocês esqueceram? Eu falei para vocês, aleluia. Guardemos a palavra, irmãos. Vamos fazer dela o nosso patrimônio para a viagem da vida. Glória ao nome do Senhor. Que convinha que se cumprisse tudo isso. Está nos profetas, está nos salmos. Depois de tudo isso, então, abriram-se-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meu Deus, eu não sei dizer, não é? A partir de quando que Jesus começou e foi lá. Quantos anos ele tinha quando ele passou a arrebanhar os discípulos na beira lá do mar, pescador, eu não sei. Eu pelo menos não sei quando que se deu isso. Bem sério, foi chamado bem sério, desde lá até o dia da crucificação, ele foi falando, ensinando. Só agora, depois da ressurreição, que o entendimento deles abriram. Olha que coisa! Só agora, depois de morto e ressurreto, e não só isso, só depois que ele encontra com ele, saúda com a paz, explica, fala, mostra o pé, mostra a mão, come mel, come peixe. Aí que abriu. Vamos agora imaginar. Vamos agora numa imaginação, depois de tudo isso que depois ele sobe, depois que eles ficaram só, nossa, quanto desperdício. A gente andou tanto com ele e só agora que a gente foi entender tudo isso. A gente viveu todo esse tempo com ele. Ele chamou a gente. Você lembra o dia que ele chamou? Você lembra o dia que ele passou, você estava pescando? Você lembra? Eu lembro. Mas nós junto com ele, vendo tudo, só agora. Por isso que ninguém deve carregar grandeza, orgulho e vaidade. A gente pensa que sabe, mas dia após dia, esse Cristo, este Deus, vai se apresentando. Você acha que está bom, batizou, está bom, já falou língua, e busca o Senhor. Hoje, daqui para frente, Deus vai destravar a tua vida, vai te dar um apetite, uma sede tão grande. Aleluia, que você vai dizer: congrego há tanto tempo, sou batizado há tanto tempo, eu nunca vi o que eu estou vendo, nunca senti o que eu estou sentindo, nunca palpei o que eu estou apalpando. Glória ao nome do Senhor. Temos ouvido pelo Brasil todo e fora dele maravilhas, dons em homens simples, não quem busca
quem busca brilho, não quem quer ser estrela, mas espalhado por este Brasil afora e fora dele, homem santificado, cheio dos dons de Deus que nos enche de alegria, mas quer saber de uma coisa: o melhor virá. Senhor vai santificar o povo, e esta meninada que ainda está com a gente, e uma hora aparece com uma vaidadezinha daqui, uma outra dali, não vai ficar assim não. Deus vai te pegar nos braços, aleluia, e vai tirar o mundo do seu coração. Nós vamos dormir não sei quando, aleluia, mas a palavra, ela vai ecoar. Por isso, jovem, vocês estão aqui hoje, não deve ter poucos, deve ter bastante, apesar de dia de aula, mas mesmo assim, como esta palavra, e aproveita a tua juventude, e vê se todos os teus dias de vida você tem um favo de mel e um peixinho. Faça um bom casamento, não enrola ninguém, não vai atrás de quadro aparente, não fique encantado com a embalagem. O produto pode não ser bom, o prato é descartável, o vidro também é. O que manda é o conteúdo. Mas se vive acessando, escolhendo aqui e acolá, põe o joelho no chão e veja qual é a varinha que floresce para ser a tua companheira, o teu companheiro. Não um que apenas dias te larga e te abandona e deixa o nó na tua vida. Mas eu vou casar, depois ele batiza, mas antes de batizar e ser convertido tem uma distância grande. E outra, depois de convertido, permanecer. Tem gente que um vento dá resfriado e não volta mais. Não visitou enquanto estava doente, não congrega porque não me visita. Mas você vai trabalhar porque o patrão te visita, porque você perde o emprego. Dá glória a Deus, aí dá um peixinho, dá um favo de mel. É uma manha muito grande. Então aí ele abre os entendimentos nas escrituras, ele conversa com eles mais um pouco, fala do terceiro dia e falou para eles: agora vocês pregam o arrependimento, anunciam o evangelho, tá bom, irmão? Nós estamos aqui hoje mais ou menos 1000 pessoas. Se cada um convidasse o parente seu, o seu vizinho, uma pessoa, no mínimo nós teríamos mais 300 pessoas visitando. Mas você não anuncia, você não fala, você tem medo de falar que é crente no trabalho, a paz de Deus não sai. Você não quer nem que te saúda no trabalho. A descobrir que eu sou crente, depois eu não posso fazer o que eu faço. Mas não anuncia o evangelho, a pessoa só está faltando dizer: me leva, me chama que eu vou. Aí você não fala nada. Convida, mas eu não sei falar. Convida, vamos lá na igreja, congrega com a gente um dia, eu te busco, te levo, não precisa pagar, é sentar e ficar, gostou, volta, não gostou, não volta. Olha ele dizendo aqui, falando que pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Aí os irmãos se lembram que foi dito aqui, que foi dito, né?
Assim vocês não se ausentam de Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos do poder. Aqui embaixo dinheiro é poder, fama é poder, muita coisa que não é poder, mas esse poder não é da terra, esse poder é do céu. Poder da terra o inimigo não respeita, mas o poder do alto, o tentador que vem por um caminho, por 7, ele vai embora. Glória ao nome do Senhor. E olha que maravilha nessa finalização, falando com eles. Agora, depois destas coisas, vocês agora são testemunhas, está tudo certo. A Bíblia resume, tá bom, filho? É eu mesmo para você, está tudo certo. Você viu comer o peixe, viu comer o mel, está tudo certinho, está sem dúvida nenhuma. Então, sobre vós, eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Isso aqui era física, era uma cidade. Mas nós temos um ponto que a gente precisa se estabelecer nele, por exemplo, numa oração. Se eu não chego naquele ponto, que para mim pode ser essa Jerusalém, que é o ponto exato que eu consigo para que Deus me dê o que eu preciso. É que você congrega, mas você sai da Jerusalém. Você pensa em dinheiro aqui dentro, você valoriza o que te xingaram, o que te machucaram, mas você não fica em Jerusalém, que é a comunhão. Você não fica. E não ficando, não acontece. Vocês ficam lá. Quantas vezes a Bíblia não fala entre eles, eu preciso ir em tal cidade, ver e fazer. Mas ele não falou o dia, ele falou para não sair daqui não. Falou para não sair. É para ficar. Mas pode demorar. O outro fala, não, é de uma hora para outra. É de uma hora para outra. Você esperava que ele fosse lá saudar a gente com paz seja em vós? Eu não. Você ficou assustado? Eu fiquei. Então, de uma hora para outra acontece. É de uma hora para outra. Está entendendo, irmão? Está acabando o culto. Tem música de bel aqui hoje? Foi anunciado? Não foi? Pode ser de uma hora para outra. Pode ser agora na última oração. Essa Jerusalém encher de glória. Essa tua boca que não abre, ela vai ter que falar em alemão, em árabe, em hebraico, em inglês, em francês. Nos entrais de Jerusalém, ficai até que do alto sejais revestidos do poder. E olha que glória. Levou-os fora. Agora ele chama eles, vem aqui comigo, levareis. Vem aqui comigo, vamos até Betânia. Vamos lá em Betânia. Quando chega em Betânia, ele levanta aquelas mãos, meu Deus, levanta aquelas mãos e abençoa aquele grupo. E vamos entender isso por fé. E aqui é mão humana, mas que as mãos do Senhor estão aqui hoje para abençoar esta igreja. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E aquele grupinho ouvindo e vendo aquela cena, está escrito que ele os abençoou. E aconteceu que abençoando, se aparta deles, foi elevado ao céu. Meu Deus do céu, irmãos, Deus nos preparou um pouquinho hoje
para a gente se aproximar dele. Sabe por quê? Agora, na última oração, vai acontecer algo que o irmão nunca viu e nunca sentiu. Glória ao nome do Senhor. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, porque ele falou para ficar lá. Foram para Betânia, mas voltaram correndo já agora numa alegria. Estava sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Aleluia. Ah, meu Deus, essa andada de Betânia até Jerusalém, que alegria! Você vai voltar para tua casa levando uma alegria do céu. Deus seja louvado.